Cara, imagina isso comigo. Dois homens sobem um morro em Niterói dizendo que vão resolver um assunto rápido. Horas depois, eles são encontrados mortos. Nenhum sinal de luta, nenhum ferimento, nenhum veneno. Nada. Só uma coisa chama a atenção. Os dois estão deitados lado a lado, usando máscaras de chumbo cobrindo o rosto. Parece cena de filme, né? Mas não é. Isso aconteceu de verdade, aqui no Brasil, em 1966. E até hoje, quase 60 anos depois, ninguém, nem a polícia, nem os cientistas, conseguiu explicar o que realmente aconteceu. Acredite, esse caso é tão estranho que mistura ciência, religião, ufologia e até mensagens codificadas. É o tipo de história que começa com uma simples investigação e termina com perguntas que desafiam a lógica. E o mais louco, pode ser que o que matou aqueles homens não tenha sido algo deste mundo. Então se prepara, porque hoje a gente vai mergulhar fundo no mistério da máscara de chumbo, um dos casos mais bizarros, enigmáticos e perturbadores da história brasileira. E aqui, no canal Crime e Mistério, a gente vai além das manchetes. A gente mergulha na mente dessas pessoas e tenta entender o que transforma um ser humano comum em algo completamente fora do normal. Se esse tipo de história te deixa tão intrigado quanto a mim, já aproveita e se inscreve aí. Porque toda semana, a gente revela os casos mais obscuros e inexplicáveis do mundo real. A história começa em agosto de 1966. O Brasil vivia tempos estranhos, a ditadura militar estava no auge, a ciência e o misticismo caminhavam lado a lado, e todo mundo parecia fascinado por coisas que iam além da compreensão humana. Era a época dos experimentos, dos discos voadores, das seitas espiritualistas e das primeiras TVs em preto e branco que transformavam qualquer notícia em um evento nacional. Em meio a tudo isso, dois homens simples, trabalhadores, eletrônicos, amigos de longa data, decidem fazer uma viagem rápida de Campos dos Goytacazes até Niterói. Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Eles disseram às famílias que iam comprar material para o trabalho. Nenhum dos dois parecia nervoso, nem diferente, era só mais uma viagem. Mas o que ninguém imaginava é que aquele seria o último dia em que alguém veria os dois vivos. Naquela época, o país inteiro respirava mistério. Jornais falavam de aparições no céu, cientistas tentavam decifrar sinais de rádio vindos do espaço, e até grupos espiritualistas afirmavam estar recebendo mensagens de outros planos. Manuel e Miguel, técnicos apaixonados por eletrônica e energia, também acreditavam que havia mais coisas entre o céu e a terra do que os olhos podiam ver. E é justamente aí que tudo começa a ficar estranho, muito estranho. Três dias depois de partirem, Manuel e Miguel ainda não tinham voltado para casa. As famílias começaram a se preocupar. Ninguém sabia onde eles estavam. Nenhum contato, nenhum sinal. Até que, no dia 20 de agosto de 1966, um garoto chamado Jorge da Costa subia o Morro do Vintém, em Niterói, para soltar pipa. E o que ele encontrou foi algo que mudaria sua vida para sempre. Deitados lado a lado, na grama, estavam dois corpos. Vestindo ternos impecáveis, sapatos engraxados e máscaras de chumbo cobrindo o rosto. Nenhum sinal de violência, nenhum sangue, nenhum ferimento. Era como se simplesmente tivessem deitado ali e apagado. Ao redor, os investigadores encontraram uma garrafa de água mineral vazia, duas toalhas, uma estranha anotação e uma capa de chuva. E a tal anotação parecia uma espécie de instrução ou código. Dizia assim: 4:30 da tarde, estar no local determinado. 6:30 da tarde, ingerir cápsula. Após o efeito, proteger metais. Aguardar sinal. Cápsula? Que cápsula? Que sinal? E o mais estranho, não havia nenhum copo, nenhum resto de comida, nenhuma seringa, nada que indicasse o que eles poderiam ter ingerido. A cena parecia montada, tudo limpo, organizado, quase ritualístico. Quando os investigadores chegaram, perceberam que a área era isolada, de difícil acesso, e ninguém parecia ter ouvido ou visto nada naqueles dias.
As primeiras teorias começaram a surgir ali mesmo, no morro. Uns diziam que era suicídio. Outros, que era algum tipo de experimento que deu errado. Mas conforme os dias passavam, a história ficava cada vez mais bizarra. Porque o IML não encontrou nenhuma causa de morte. Nenhum veneno, nenhum trauma, nenhuma explicação. Era como se a vida simplesmente tivesse desaparecido. Quando o caso caiu nas mãos da polícia, o caos começou. De um lado, investigadores tentando tratar aquilo como um simples caso de morte suspeita. Do outro, repórteres e curiosos formando um verdadeiro circo no Morro do Vintém, cada um com sua própria versão. A primeira teoria parecia lógica: suicídio coletivo. A nota, as cápsulas, o local isolado. Tudo indicava que eles poderiam ter participado de algum tipo de ritual ou experimento espiritual. Só que tinha um problema: ninguém achou cápsula nenhuma. Nenhum vestígio de substância tóxica, nem nos corpos, nem nos objetos. E se fosse suicídio? Por que levar toalhas e garrafas d'água? Por que usar ternos limpos, gravatas, máscaras de chumbo e subir um morro tão íngreme? Nada fazia sentido. Foi então que surgiu a segunda teoria: acidente durante um experimento científico. Manuel e Miguel eram técnicos eletrônicos, eles consertavam rádios, trabalhavam com circuitos e acreditavam em energia, magnetismo, e até em vida fora da Terra. Alguns colegas disseram que os dois estavam tentando construir uma máquina de contato espiritual ou interplanetário. Aquelas máscaras poderiam ser uma forma de se proteger contra alguma radiação. Parece loucura, né? Mas acredite, nos anos 60, isso não era tão absurdo quanto parece hoje. O mundo vivia a corrida espacial. O homem estava prestes a pisar na Lua. Havia um frenesi global em torno de OVNIs e energia cósmica. Só que, de novo, a ciência não explicava o mais importante: como eles morreram. Nenhum sinal de choque elétrico, nenhuma queimadura, nenhuma contaminação. Era como se a morte tivesse vindo de dentro para fora, silenciosa, invisível, impossível de identificar. A polícia começou a suspeitar de algo mais sombrio. Será que alguém os levou até lá? Será que estavam envolvidos em algum grupo secreto? Os investigadores descobriram, por exemplo, que ambos haviam participado de encontros espiritualistas, reuniões em que tentavam entrar em contato com seres de outro plano. Um deles, segundo amigos, acreditava ter recebido ordens do além para realizar experimentos que provariam a existência de vida em outras dimensões. E se o experimento tivesse funcionado? É aqui que o caso começa a ultrapassar a linha entre o real e o inexplicável. Sabe aquele tipo de história que quanto mais você tenta entender, mais ela escapa entre os dedos? O caso da máscara de chumbo é exatamente assim. No começo, tudo parecia simples. 2 homens encontrados mortos no alto de um morro, deitados lado a lado, vestidos com ternos elegantes e máscaras de chumbo cobrindo o rosto. Nenhum ferimento, nenhum sinal de luta, nada fora do lugar, como se tivessem simplesmente desligado. Só que o problema é justamente esse: ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. E quando a ciência, a polícia e os laudos falham, o que sobra? As teorias. E meu amigo, nesse caso, surgiram tantas que parece roteiro de filme. Tem gente que acredita que Miguel e Manuel eram técnicos em eletrônica que tentavam criar um experimento com radiação, e que acabaram pagando com a própria vida. Outros juram que eles faziam parte de uma seita espiritual, e que as máscaras eram para se proteger de uma luz divina durante um ritual. E claro, sempre tem os que apontam para o céu e dizem: eles estavam esperando algo que veio de outro mundo. Parece loucura, né? Mas calma. Cada uma dessas teorias tem pistas, testemunhas e detalhes que, no mínimo, fazem a gente coçar a cabeça. E é aí que mora o perigo, porque quanto mais você se aprofunda, mais percebe que talvez todas elas façam um pouco de sentido. Ou pior ainda, que talvez todas estejam erradas. E se as máscaras não foram para proteger os olhos, mas para esconder o que realmente aconteceu naquela noite? Se prepare, porque a partir de agora, a história vai ficar muito mais estranha.
Então, depois de ouvir as teorias mais malucas, a gente espera que a ciência ou a polícia traga respostas, né? Só que, no caso da máscara de chumbo, isso não aconteceu. Os peritos examinaram os corpos de cima a baixo. Nada de ferimentos, nenhum sinal de envenenamento, nenhuma contusão. Era como se a morte tivesse chegado de forma silenciosa, invisível, impossível de detectar. Os exames toxicológicos não mostraram nada. Nenhuma substância química, nenhum gás, nenhum veneno. A perícia elétrica e magnética também não encontrou indícios de choque ou radiação. E não para por aí. A polícia vasculhou a área, tentou rastrear os últimos movimentos dos dois homens, entrevistou colegas, familiares, vizinhos, e nada. Ninguém tinha visto nada. E quanto mais eles investigavam, mais perguntas surgiam. Por que as máscaras de chumbo? Por que justamente naquele local? Por que subir o morro e preparar tudo com tanta organização se não havia risco aparente? Até especialistas internacionais foram chamados. Cientistas, médicos, engenheiros, todos ficaram perplexos. Cada nova análise parecia confirmar uma coisa: aquilo não podia ser explicado pelas regras da física ou da biologia conhecidas. E é aí que o mistério ganha outra dimensão. Não é só que os homens morreram sem causa aparente. É que o próprio universo, de certa forma, parece conspirar para manter esse segredo escondido. Cada detalhe que deveria ajudar, só aumenta a dúvida. E é justamente essa impossibilidade de explicar que transforma o caso da máscara de chumbo em um dos mistérios mais perturbadores da história brasileira. Agora, segure firme, porque a próxima parte vai mergulhar em teorias ainda mais ousadas, aquelas que tentam conectar ciência, espiritualidade e fenômenos que desafiam a lógica humana. Agora, se você pensou que já tinha visto tudo, acredite, estamos apenas chegando na parte mais estranha da história. Porque existem pessoas, investigadores, ufólogos e até estudiosos de fenômenos paranormais, que defendem a ideia de que a morte de Miguel e Manuel não foi causada por nada terreno. Há relatos de luzes estranhas sobre o Morro do Vintém, observadas na mesma noite em que os corpos foram encontrados. Testemunhas dizem ter visto brilhos que não vinham de helicóptero, avião ou qualquer fonte conhecida. Algumas notas encontradas junto aos corpos falam em aguardar o sinal e proteger metais, como se houvesse instruções para se preparar para algo que ninguém podia explicar. E é aí que entram as teorias mais ousadas. Uns acreditam que eles estavam tentando fazer contato com entidades de outro plano, seres invisíveis que só podem ser alcançados por rituais específicos, energia e, sim, máscaras de chumbo. Outros apontam para fenômenos interdimensionais, onde a morte foi apenas uma passagem, uma transição que desafia nossa lógica. E há ainda quem diga que era uma experiência ligada a OVNIs, que a noite em que morreram foi testemunha de algo que ultrapassa nossa compreensão. Pode parecer loucura, pode parecer ficção científica, mas quando você olha para os detalhes, as anotações, a luz estranha, o local isolado, a organização perfeita do cenário, começa a pensar: talvez a realidade, de fato, seja muito mais estranha do que podemos imaginar. E é exatamente essa linha tênue entre o explicável e o inexplicável que torna o caso da máscara de chumbo um dos mistérios mais perturbadores da história do Brasil. Então, depois de tudo que vimos, depois de todas as teorias, relatos e detalhes impossíveis de explicar, o que resta é uma pergunta que ninguém conseguiu responder até hoje: o que realmente aconteceu naquela noite no Morro do Vintém? Manuel e Miguel desapareceram da vida de forma silenciosa, deixando apenas um cenário cuidadosamente preparado, anotações enigmáticas e máscaras de chumbo cobrindo os rostos. Tentativas de explicação racionais falharam. A ciência não encontrou causa, a polícia não encontrou suspeitos, e as evidências físicas só aumentaram as dúvidas. As teorias conspiratórias, espirituais e até sobrenaturais surgiram, cada uma mais intrigante que a outra. E o mais impressionante é que cada teoria tem algo que faz sentido, e ainda assim, nenhuma explica tudo. É como se o caso tivesse sido deixado propositalmente incompleto, como se a verdade fosse algo que apenas aqueles dois sabiam, e levaram consigo. Talvez seja um experimento que deu errado.
Talvez uma experiência espiritual. Talvez algo que simplesmente não podemos compreender com nossa lógica limitada. O que sabemos é que a história da máscara de chumbo continua viva na memória das pessoas, nas páginas dos jornais antigos, e na imaginação de quem tenta juntar as peças desse quebra-cabeça impossível. E é justamente essa impossibilidade de entender que transforma o caso em um dos mistérios mais perturbadores e fascinantes do Brasil. Então, enquanto você pensa sobre isso, faça uma pausa e imagine, se fosse você, o que faria diante de um enigma tão absoluto? Quem sabe, a verdade nunca será descoberta, ou talvez ela esteja bem diante dos nossos olhos, esperando apenas alguém disposto a olhar além do óbvio.